Então tá, eu vou falar hoje, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo tempo, obrigado pela presença. Eu vou falar um pouco dos impactos da transformação digital no dia a dia de equipes, que a transformação em si é um tema muito na moda hoje em dia, e eu queria tomar esse tempo, né, dada a nossa experiência recente de vários trabalhos que a gente fez com algumas clientes, de contar para vocês um pouco dos aspectos que estão envolvidos, que tocam mais no dia a dia de equipes. Ok? Falando um pouco de mim, bom, a primeira coisa, eu sou um homem branco, careca, de barba, de óculos. Atrás de mim, o meu fundo são posters, basicamente, da banda Pearl Jam, que eu gosto muito. E, eventualmente, tenho duas gatas dormindo atrás de mim. Eventualmente, vocês vão ver gatas passando por trás de mim. Bom, um pouco mais sobre mim, desculpa. Eu já fui desenvolvedor, líder técnico, arquiteto, ou seja, eu comecei minha carreira de forma num viés bastante técnico, e com o tempo eu fui passando para algumas situações, eu fui passando mais para o lado de negócios. Então eu me considero uma pessoa que tem capacidade assim de olhar para os dois lados, né? Negócio, a parte mais técnica e tecnológica para a criação de produtos. Estou nessa vida há muito tempo, há mais de 20 anos, tinha até cabelo na época, isso faz muito tempo. E hoje em dia, depois de 9 anos na TOTWORKS, hoje em dia eu estou como responsável pela linha de serviço que a gente chama de transformação digital e operações, que ela basicamente tem como serviços principais esses de começar a olhar para a organização sobre esse viés de transformação na sua parte de diagnóstico e também na sua parte de execução. Isso passa por vários aspectos, uma questão mais técnica, uma questão mais de desenho da organização, processos, e também a parte de cultura que a gente tem que olhar, e a parte de acesso ao talento, ok? Então, antes de avançar, eu queria também saber, se puderem botar talvez no chat para mim, assim, quem são vocês? Eu gostaria de entender um pouquinho mais quem é na audiência hoje, porque como eu pretendo falar sobre aspectos do dia a dia, de acordo com a resposta da audiência, eu posso direcionar um pouquinho mais a conversa, porque a ideia aqui, se me deixarem, eu posso falar durante horas, como eu não posso, eu quero um pouco direcionar a conversa para que seja mais interessante para vocês. Então, se alguém puder botar nos comentários se a pessoa é dev, se ela é mais BA, PM, alguma coisa assim, me ajudaria um monte. Aí, enquanto respondem, eu vou avançando para a parte mais conceitual, beleza? Que é basicamente o que é uma transformação digital. Ela é um processo amplo, é um processo de mudança não só das suas maneiras de criar software, mas também de como a organização está voltada para uma entrega de valor. Ok? Então, ela passa por pelo menos 3 aspectos, que é uma questão operacional, organizacional e também cultural, como eu mencionei antes, que é muito importante. E ela basicamente significa isso, é preparar a organização para que consiga, através de tecnologias digitais, dar respostas para o seu negócio, para o seu contexto. Já estou vendo algumas respostas aqui. Temos um pouco de pessoas técnicas e também pessoas mais voltadas para o lado de negócio. Então, eu vou continuar vendo as respostas e eu vou mais ou menos direcionar, então. O combinado, por enquanto, é o seguinte: eu vou falar no contexto de equipe, pensando não só em perfis bastante técnicos, mas também o perfil que faz mais a gestão do processo. Legal. Voltando à questão, então, transformação, ok, essa mudança que não é só uma mudança simplesmente técnica, por exemplo, uma transformação não é só uma transformação ágil, ela é um pouco mais do que isso, ela nos leva a mais aspectos da organização e toca a mais áreas da organização. Agora, o que é que se busca numa transformação? Ela, basicamente, a gente pode pegar a seguinte questão: como uma organização consegue se preparar ou se adequar a novas tendências de mercado. A gente consegue ver várias empresas que são consideradas digitais nativas e várias outras que estão correndo atrás disso, e são essas que a gente geralmente fala que são o alvo de uma transformação, as que não são digital nativas. Elas basicamente têm que se reorientar a sua maneira de trabalhar para que elas consigam dar mais foco para suas clientes, para seus usuários finais. Elas querem também ter basicamente a capacidade de dar respostas rápidas e eficazes a problemas desconhecidos. Eu uso muito o exemplo da pandemia, que assim, muitas empresas, eu não conheço a história de nenhuma empresa que tenha previsto no seu plano estratégico que haveria uma pandemia e elas teriam que
ter respostas online para isso, e foi o caso. Muita empresa que estava mais apta a responder rapidamente, não só na questão de trabalho remoto, como também de soluções digitais, ela conseguiu ser menos impactada pela pandemia. É basicamente isso que a transformação faz, ela deixa a empresa mais preparada para dar resposta às mudanças de mercado. Isso, claro, é um exemplo de exceção, é um ponto fora da curva, porém, o que a gente vê é o que a gente chama muito de disrupções, né? Assim, então, assim, o mercado sempre vem com novas surpresas, vem com algumas oportunidades ou ameaças. Então, basicamente, o que a empresa quer está capaz de responder a isso. Seja oportunidade, seja ameaças, ela consegue rapidamente mudar de direção e consegue verificar que aquela direção está dando resultados, ok? Isso é habilitado com a tecnologia. A gente fala de soluções digitais, produtos digitais, mas basicamente isso, um produto, muitas vezes, ele é uma coleção de pontos, de touch points, que a gente chama, que sejam online ou offline, eles em conjunto entregam valor, eles entregam uma experiência para alguém. Então, ok, basicamente é tornar essa experiência mais fluida, e a tecnologia, obviamente, passa é central nisso. Por exemplo, muitas experiências elas começam num celular, elas vão para um computador, eventualmente elas podem passar por um ponto físico. A gente pode falar, por exemplo, de uma questão de compras online, de entrega de comida online. Ela pode começar no dispositivo, vai para o outro, eventualmente pode ter um ponto de contato físico. Essa experiência, do ponto de vista de usuários, é basicamente o seguinte: eu estou interagindo com essa empresa, com esse produto, com esse serviço. Eu não quero saber se isso aqui é um produto de celular, produto de computador. Eu quero basicamente ter uma experiência que seja simples para mim. Então é isso que a gente faz quando a gente fala de experiência voltada a produto, usuários finais e com a tecnologia no centro. Isso tudo tem impacto na questão de como você desenha sua organização, porque, de novo, como eu falei, não é uma transformação apenas ágil, não é uma questão de processos que uma equipe de desenvolvimento isoladamente está fazendo, mas sim como toda uma organização se orienta para que ela possa entregar valor nessas jornadas. Outro ponto, obviamente, muito importante é a questão de dados, que como a gente hoje em dia usa dados para toda a parte de pesquisa, descoberta e aprendizado, e validação das nossas hipóteses é muito importante. E, finalmente, como tudo na vida é restrito, seja o tempo, seja a nossa capacidade, seja o nosso dinheiro, a gente tem que garantir que a gente está fazendo o melhor uso desses recursos possível. Isso é basicamente a transformação. Eu vi que tem algumas pessoas também falando em questão de empresas não relacionadas à TI, muito interessante, porque basicamente é assim, fechando a grande explicação de transformação, a transformação digital, ela leva muitas empresas que não são de TI, elas não fazem software originalmente, para esse mundo, porque elas perceberam que clientes estão buscando isso. E um pouco dos relatos que eu vou trazer hoje fazem isso. A gente tem um caso de uma empresa que a gente está trabalhando ainda, ela é uma empresa muito clássica, muito tradicional, e ela começou basicamente a sentir que o futuro dela passa por uma coisa que ela nunca fez, que foi fazer produtos digitais. Porque ela tem uma base de clientes histórica, que tem uma relação com vendedoras, é uma relação de confiança, só que as novas gerações que estão assumindo os negócios dizem, não, eu quero comodidade, eu quero praticidade. Para mim, comodidade e praticidade é fazer conversas online, seja por WhatsApp, seja por um produto, um app. Então, as empresas dizem assim, olha, nunca pensei que eu seria digital, nunca pensei que eu precisaria ser digital, mas eu não tenho escolha, porque o mercado diz que sim, é assim que se fazem negócios. Isso é um ponto muito importante também para levar em consideração. Então, agora vamos falar dos impactos para as equipes. Quando eu falo equipes aqui, originalmente eu pensei muito em equipes de desenvolvimento, ok? Que são, no fim de contas, assim, as responsáveis por criar aquilo que a gente está chamando de produtos digitais. Mas, pelas respostas de vocês, assim, muitas pessoas que não são diretamente de equipes não tem problema, porque eu vou tocar em vários aspectos aqui também das organizações. Uma coisa que eu peço é, se tiverem algumas dúvidas, a gente vai ter um tempo no final, mas se já quiserem ir colocando dúvidas, não tem problema, porque eu pretendo ir contando histórias aqui. E aí deixa eu explicar um pouco como vai funcionar. Eu ia começar de uma forma que eu ia explicar passo a passo os impactos, mas eu decidi fazer diferente. Eu coloquei basicamente essas 5 categorias de impactos. Eu vou falar sobre e eventualmente vou trazer alguns exemplos, algumas histórias. Mas se alguém se relacionar com algum exemplo, tiver alguma dúvida sobre algum exemplo, por favor, faça a pergunta, que eu já vou colocando no meio do meu relato, porque eu acho que assim fica uma coisa menos cansativa e mais dinâmica. Perfeito? Estamos combinados? Avançando. Bom,
Eu falei no início, transformação digital não é uma transformação ágil, porém, ela passa muito por isso. Então, para as equipes de desenvolvimento atuais em uma empresa, seja ela mais ou menos voltada a produtos digitais, vamos dizer que ela tem uma TI. Esse é o ponto de partida. Eu, como negócio, tenho uma TI. Essa TI, ela geralmente, em empresas mais tradicionais, ela é vista como uma área de suporte, uma área que pega produtos de prateleira, que a gente chama. Basicamente, eu peguei, por exemplo, um RP, um CRM, eu coloquei, eu customizei, ele sustenta a minha operação e eu dou manutenção a esse produto. Ok? Tomando, por exemplo, o caso dessa empresa muito tradicional que eu falei, de um mercado muito tradicional, de uma região muito tradicional, ela disse assim, olha, enquanto eu estava fazendo meus negócios da forma que eu sempre soube, estava tudo bem. Eu tinha o suporte informático necessário para ter um pouco de automação na minha operação. Hoje em dia, isso não é mais suficiente. Então, é basicamente o seguinte, ok, então você tem capacidade de desenvolvimento? Você tem equipe de desenvolvimento internamente? Não, não tem. O que eu tenho são pessoas que, né, os famosos, o pessoal da TI, que, sei lá, garante que está tudo no ar, que as luzes estão acesas, ok? Então, a primeira coisa não é nem equipe para ser impactada, existe uma equipe para ser impactada, que é uma equipe que talvez mude a sua conformação. Isso são alguns aspectos que eu trago aqui. A primeira coisa é, você tem uma capacidade de desenvolvimento reduzida, que é mais voltada para manutenção, é mais voltada para uma TI que é vista como commodity, como uma área de suporte. A primeira grande transformação é que é o seguinte, isso não é suficiente para o seu próximo passo de maturidade digital, por assim dizer. Então, você vai acabar tendo que interiorizar mais capacidade de desenvolvimento. É a primeira coisa. Essa capacidade requer atrair o talento necessário. Para ter o talento necessário, você tem que saber que tipo de tecnologia você está trabalhando. Então, já tem aí um certo ponto interessante de eu tenho que ter algum talento para trabalhar em alguma tecnologia, então eu tenho que ter a visão de qual tecnologia é essa, qual tecnologia eu posso apostar para sustentar meu negócio, e começar a experimentar em cima dela para criar a proficiência necessária e para começar a entregar resultado. A primeira coisa que se quer aqui é uma transformação bastante conceitual, por assim dizer, que é como você pretende fazer produtos digitais. Então, o primeiro ponto conceitual é produto digital. Mais do que projeto, e muitas empresas que já estão estabelecidas com capacidade de desenvolvimento, elas têm muito a visão de projeto. O projeto é aquela coisa que normalmente tem um início e um fim conhecido. Ela tem um escopo, tem uma equipe conhecida e tem uma duração finita. Depois disso, ok, o projeto. Deu um sinal. Estou de volta? Ah, estou de volta. Eu vi que tudo desapareceu. Não sei se foi aqui, mas não importa. Vamos lá. Então, a primeira coisa é, quando a pessoa muda de projeto para produto, a primeira coisa que acontece é que uma equipe de produto, ela tem normalmente vida longa, porque o produto é uma maneira que um negócio tem de entregar valor, de interagir com clientes. Então, assim, um produto não tem fim. Ele geralmente ele existe enquanto ele for relevante, enquanto houver significado, e vai haver equipe ou equipes responsáveis por aquele produto. Então, outra coisa que acontece é muito isso. Você tem mais ou menos maturidade na criação de produtos, mas você tem o seguinte, você tem clientes, esses clientes já são reais e conhecidos, você quer basicamente saber qual é a jornada e quais são os pontos de contato que você tem e quais desses pontos você quer otimizar através de produtos digitais. Então, o segundo ponto é esse. Uma vez que você começa a mudar de equipes de projetos para equipes de produtos, essas equipes de produtos vão estar encaixadas numa jornada de usuário, normalmente, para dizer assim, olha, aqui está a minha visão de valor, minha cadeia de valor, e aqui está como eu consigo ter esses pontos de contato para tornar essa experiência mais interessante. Isso tudo é feito como desenvolvimento com muita visão de agilidade, ou seja, desenvolvimento iterativo incremental, para que a gente possa fazer pequenos incrementos, entregar pequenos experimentos, e esse é outro ponto importante também, que a gente está falando muito de experimentar, porque a grande capacidade que se quer aqui é a seguinte, entregar valor com baixo investimento e alto retorno, e abraçando a incerteza. Porque a gente faz muita aposta, a gente não tem certeza se aquela é a melhor direção. Mas
nós queremos, então, fazer alguma coisa para testar isso. Como é que se faz isso? Através, então, da busca por agilidade, desenvolvimento interativo incremental, ou seja, eu vou ter uma ideia, eu vou considerar que essa ideia é uma hipótese, eu vou fazer a coisa mais simples possível que funcione para conseguir testar aquela ideia. Lembrando isso tudo num contexto de equipe de produto, eu tenho uma visão do que é o produto, o que ele espera alcançar, como ele espera interagir e que valor ele espera entregar. Eventualmente eu vou iterando em cima dele para descobrir e aprender sobre o que está acontecendo. Numa visão comparativa em relação ao que se faz tradicionalmente, como eu falei antes, a gente tem um projeto que ele tem uma visão de escopo e sucesso normalmente de projeto é aquilo, no escopo, no prazo e no custo. Isso nos leva a outro problema que é muito comum em transformações, que é o seguinte, o sucesso ele é visto como isso, como uma geração de um output e não de um outcome, ou seja, você jogou o jogo, cumpriu as regras do jogo, está de parabéns. Agora, se aquele esforço, se aquele produto que foi criado, aquele software que foi criado entregou valor, bom, isso não era o meu critério de sucesso. E isso tem muito impacto na organização pelo seguinte, porque quando a gente fala desse conceito, a gente fala que basicamente a minha maneira de priorizar projetos, a minha maneira de financiar projetos, ela é pensada nisso. Eu tenho uma capacidade produtiva, eu dividi em pacotes, que eu chamo de projetos, e eu garanto que o sucesso significa que os pacotes estão sendo entregues conforme o plano. E aí, a primeira coisa que se quebra aqui é a relação. Assim, eu tenho certeza que o investimento que eu fiz está se pagando. O que acontece é, digamos que o projeto leve 6 meses, a gente vai saber talvez 6 meses depois, quando o projeto for entregue, e o projeto vai ser colocado em produção, nós vamos ver o que está acontecendo na realidade. E aí muitas coisas que a gente já sabe acontecem. Por exemplo, vai que ele não era exatamente o que se queria, ou vai que nos 6 meses que o projeto esteve sendo desenvolvido, a ideia era uma, mas o que o mercado esperava era outra. Então o tempo de reação fica muito prejudicado. Tudo isso, então, significa que a gente tem pouca rastreabilidade e pouca capacidade de adaptação à realidade. Então, isso é outra coisa que muda muito. Primeiro, a gente está falando que a gente vai mudar o desenho organizacional, que a gente vai querer mudar a maneira que as equipes são montadas, para que as equipes possam pensar em produtos, ter vida longa, orientados à jornada dos usuários. Depois a gente quer mudar a metodologia, a gente quer garantir que a gente consiga fazer coisas de forma interativa e incremental, não porque está na moda, não porque é bonito, mas sim porque a gente acredita que essa é a maneira que a gente consegue, com as nossas restrições de tempo, pessoas e dinheiro, a gente consegue fazer apostas de coisas que vão nos levar mais próximo do nosso objetivo. Ok? Coisas que acontecem nesse meio do caminho. Que eu falei, se a gente tem uma entrega de produto que está muito, perdão, de projeto, que entre começar a ter ideia e entre entregar uma ideia, a gente leva muito tempo, a gente também tem a questão que é o seguinte, a gente não tem a disciplina nem a mecânica de verificar se aquilo realmente entregou valor, porque o nosso critério de sucesso é, de novo, no escopo, no prazo e dentro do custo. Uma coisa que uma transformação digital traz para qualquer negócio é uma maior rastreabilidade entre o investimento e o resultado. A gente na ThoughtWorks usa muito a mecânica que a gente chama de uma Lean Value Tree, que é basicamente uma espécie de árvore de decisão que nos leva de uma visão de produto em alto nível até... Estão me ouvindo? Tenho medo que cortou de novo. Está trocando o intérprete. Agora sim. Então, como eu estava falando, a gente tem a restabilidade, porque hoje em dia, assim, investimento numa organização mais tradicional, ela é feito o seguinte, eu tenho um orçamento por área, e esse orçamento é executado. E o meu sucesso como gestor é garantir que eu executei o meu orçamento. Agora, se aquilo entregou valor para o negócio, bom, esse não era o meu jogo, não era o meu critério de sucesso. O meu critério de sucesso é que eu soube usar o dinheiro que me deram. E a gente sabe que o incentivo perverso aqui é o seguinte, se eu não usar todo o meu orçamento, eu talvez seja menos significativo no ano que vem. Se eu gastar 500 do meu que eu tinha, eu talvez ano que vem só ganhe 500. Tem todo um incentivo político aqui que é muito tenso e acontece muito em negócios. Então, a gente também quebra isso na transformação, que é o seguinte, mais que financiar áreas, e mais que financiar uma iniciativa que a gente vai medir apenas que ela foi executada, a gente quer
medir uma coisa constante. Eu quero, assim, eu tenho um produto, esse produto tem as suas métricas de sucesso, ele tem os seus objetivos, a gente vai fazer pequenos esforços e vai periodicamente revisar o valor que aquilo está entregando. Essa é uma mudança muito, muito importante na mecânica de transformação. Ou seja, não é só uma questão de como as equipes fazem software, é como o negócio enxerga como a TI está entregando ou está apoiando o negócio. Isso é muito importante. Ok? Essa responsabilidade tem que acontecer e ela quebra vários modelos mentais que nós temos hoje em dia. Ok? Então, isso é algo muito importante de falar, porque isso nos leva ao último ponto que eu trouxe aqui, que muito passa pela mudança de cultura. O primeiro ponto é que a TI não pode ser vista como commodity, ela não pode ser vista como uma área de suporte, ela tem que ser vista como parceira integral do negócio, para ajudar a pensar, ajudar a bolar ideias, de forma a abraçar a incerteza e abraçar oportunidades que estão surgindo. Ou seja, ela não vai chegar para executar uma ideia já está pronta, uma ideia que alguém supõe que tem certeza que vai dar certo, ela vai dizer, olha, não sei, vamos ver, aqui está a mecânica que a gente vai usar para experimentar ideias e conseguir associar com resultados. A mudança cultural, geralmente, isso é óbvio, mas nem sempre muito bem percebido, é a parte mais complexa da transformação, porque não se muda a cabeça de ninguém por decreto, as pessoas têm que entender e adotar as novas práticas. E nem toda prática vai chegar sem alguma confusão, porque ela basicamente, assim, ó, uma pessoa que chegou numa posição gerencial, por exemplo, alta, tendo sucesso daquela forma de trabalho, de repente ela vai ter que jogar um outro jogo que ela não tem certeza que vai ser bem sucedido. Então gera muita incerteza. A nossa tendência quando as coisas estão um pouco fora do nosso controle é tentar aumentar o controle. É fazer uma fiscalização mais de perto. E é bem o contrário disso. A gente tem que garantir que, havendo uma mecânica conhecida, nós temos que confiar na mecânica, confiar no processo e dar autonomia às pessoas para que elas possam experimentar. Isso é muito importante na parte de talento que eu falei lá no início, que hoje em dia as pessoas querem mais que o emprego. A TI é uma área que está muito aquecida. Então, elas têm opções. Assim, ela não fica numa empresa por fidelidade, ela fica pelo desafio que a empresa apresenta. Por quão interessante aquilo está sendo para ela, em termos de carreira profissional e tudo mais, em termos inclusive, está sendo divertido para ela. Então, é muito importante que as pessoas, cada pessoa da equipe ou toda a cadeia de valor pensem, o meu trabalho tem significado, tem propósito, eu me sinto bem aqui. Então, o ponto-chave de uma transformação nem sempre só é conseguir responder à natureza incerta do mercado e as tendências novas que a pessoa tem que rapidamente aproveitar, como também uma autopreservação nesse sentido, de como eu consigo ter um conjunto de talento que está feliz, está contente e entende que tem significado para elas estar na organização. Ok? Eu não falei de um aspecto que eu deixei para o final, que é uma questão também de, ok, tem a parte tecnológica, tecnologia, a transformação também passa muito por aquela questão, ok, eu tenho TI, minha TI não é só commodity, a minha TI ela tem desenvolvimento de produto, porém ela é muito baseada em legado. A transformação fala disso? Sim, a transformação fala no seguinte ponto, você tem que ter capacidade para gerar respostas rapidamente. Então, muito passa por modernizar a sua TI. Porque para gerar respostas rapidamente, você não pode estar lá dependendo de um monolito que qualquer mudança vai gerar um escândalo na empresa e aquilo tem que passar por todo um processo de controle que leva meses para colocar alguma coisa em produção. Portanto, sim, é um grande impacto que se busca na transformação, é que você tenha a capacidade de abstrair capacidade de negócio, de abstrair dependências para que você possa experimentar mais rapidamente, sem quebrar o todo, e que você possa também criar novas soluções com mais flexibilidade. Esse é um ponto fundamental também. Eu queria já abrir para perguntas, que a gente tem agora um pouquinho mais de, ou menos de 10 minutos. Se alguém tiver perguntas, senão eu posso já dar alguns exemplos de situações que eu vivi, rapidamente. Vamos ver se há alguma pergunta. Enquanto não chega, eu falo assim da questão que eu reforcei há pouco. Em alguns casos que nós vivemos, em especial em empresas ou mais tradicionais, ou mesmo que tenham muita TI, são empresas muito grandes,
a mudança, ela não se faz do dia para a noite, ela não se faz como o Big Bang, que a gente chama. Ou seja, normalmente a gente pensa de uma forma incremental. A gente pensa assim, olha, ok, qual é... Vou dar um exemplo, assim, eu quero mudar toda a minha organização para produtos. Toda ela orientada a jornadas de usuário. Eu não vou fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu vou pegar uma jornada que, digamos que seja, por exemplo, um critério é, eu vou pegar uma jornada que seja a que mais me gera oportunidades ou a que mais me gera faturamento. Ou seja, é uma oportunidade que eu sei que se eu otimizá-la, eu vou conseguir pagar mais rapidamente o investimento. Ou, por acaso, se o meu negócio está muito ameaçado, eu talvez pegue uma oportunidade que ela seja menos arriscada de brincar com ela. Ok? Pegando essa oportunidade, eu vou começar pequeno. Eu vou começar por uma parte, eu vou pegar uma parte da minha cadeia de valor, uma parte das minhas equipes e vou mudar parcialmente o processo. Então, esse pequeno grupo vai estar jogando o jogo por um tempo, enquanto o resto da organização continua fazendo do jeito que foi. O que a gente pretende com aquilo? A gente pretende estressar aquele mecanismo, porque uma coisa é tirar do livro, outra coisa é colocar na prática. Na prática, sempre tem as particularidades do seu cenário. Então, assim, ó, vamos pegar aquelas ideias, vamos colocar na prática, vamos experimentar, ver como o nosso pessoal reage, e o que for dando certo, a gente vai implementando, tentando escalar. O que não der tão certo, a gente vai aprender sobre e vai tentar adaptar, e assim vai tentar escalar. Digamos que eu peguei, numa jornada que eu tinha 5 equipes, eu agora peguei uma, duas, 5, eu envolvi pessoas do negócio que não estavam acostumadas a falar com as equipes, e para aquela jornada de valor, para aquela cadeia de valor, eu consegui mudar o mecanismo. E assim eu vou fazendo paulatinamente até chegar a toda a organização. Se me perguntam, isso normalmente leva uns 2, 3 anos, vai depender do tamanho da organização, mas é o tempo que leva para chegar em toda a organização. Tem uma pergunta aqui. Como tornar a TI protagonista em uma empresa onde o negócio é muito tradicional e ver a TI como um suporte não parceiro? Bom, a primeira coisa, assim, eu acho que tem que haver, porque a transformação digital, ela tem que ter patrocínio executivo. Ela como iniciativa tem que ser top-down, ela tem que vir de cima. A adoção, ela vem de baixo para cima. Agora, o patrocínio tem que, assim, tem que haver uma pessoa numa posição chave dentro da organização que possa dizer assim, eu patrocino essa iniciativa, eu garanto que a gente vai olhar para essa iniciativa com cuidado. E não é uma coisa de 1 mês, 2 meses, leva tempo, como eu falei. Portanto, tem que ser uma direção estratégica do negócio. Nós queremos isso, e se me perguntam de novo, sim, já vivi situações onde eu tinha o patrocínio da pessoa que era diretora da empresa, só que mesmo assim, na hora que as coisas começaram a acontecer, ela começou a voltar para o mecanismo padrão dela de controle. Toda a ansiedade dela, ela queria o quê? Mais controle, mais planejamento, mais papel. Então é bem difícil. A gestão de mudança é uma questão muito complicada, mas a primeira coisa que a TI pode fazer é, sabendo que tem um aspecto político aqui, ela tem que começar a jogar com as pequenas vitórias. Ela tem que tentar assim, ó, quais são as pequenas coisas que eu posso fazer para gerar um grande impacto. E eu dou um exemplo recente que a gente fez de uma cliente que a gente começou com um produto digital muito simples. A gente queria levar a empresa para uma transformação digital, ok, passava muito por produto. A gente criou um produto muito simples, apenas para dar status de pedidos. E as pessoas viram, poxa, vocês conseguiram em poucas semanas ter um produto digital, uma coisa que a gente nunca tinha feito na nossa história. E isso por trás tem muita coisa. Tem a ver com adoção de nuvem, criar um pipeline para fazer delivery. Tinha toda uma questão tecnológica que a gente teve que fazer, mas no final as pessoas viram uma coisa muito tangível. O meu negócio tem, depois de décadas, um canal de interação com pessoas que nunca teve. E as pessoas estão respondendo positivamente. Então todo mundo começou assim, opa, conte-me mais, quero saber. É uma coisa muito interessante é isso, sabe assim, essas pequenas vitórias para você mostrar, ok, isso que a gente está buscando. E provar o mecanismo. Eu criei, tem um componente tecnológico, tem um componente de governance, tem um componente de processo e tem um componente de valor para usuários, e aqui está o feedback dos usuários. E aqui está o valor que a gente pode atingir. Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguém comentando sobre a questão cultural. Sim, se me perguntarem, eu acho que a gestão da mudança, obviamente que é necessário ter a capacidade de fazer as coisas em termos de capacidade técnica, proficiência técnica, visão de produto, habilidade de mudar essa questão de governance, habilidade de trafegar entre os níveis, executivos, estratégicos, táticos, operacionais, tudo isso. Mas é preciso também, a famosa palavra resiliência, é preciso muito estar convencido de que aquilo é uma direção
e é preciso entender que é preciso ter muita conversa. A gestão de mudança ela é fundamental em todos os níveis. Temos tempo para mais uma pergunta, eu acho. Ok, estou vendo uma pergunta sobre agilidade. É muito comum essa questão de nem toda empresa ser ágil. E o que eu diria assim, não sejam dogmáticos, assim, não tentem fazer ágil do dia para a noite em todas as partes da empresa. Eu recomendo pegar uma parte experimental que faça sentido isolado todo e tentar jogar um jogo diferente lá. Porque, assim, de novo, não tem como fazer. Eu li a teoria, é só executar, não é só executar. Na prática, a gente vai começar a estressar o mecanismo e vai adaptar algumas coisas. É uma questão de mudança de cultura. Então, eu recomendo assim, isolar uma parte do todo e nessa parte combinar que vai ser jogado um jogo diferente, vai ser adotado um novo processo e a gente vai tentar medir comparativamente os resultados. E, obviamente, dizer para as pessoas, suspendam seu julgamento por um tempo, porque a gente não vai ter todas as respostas. Porque muda a abstração. Isso aconteceu também nessa cliente que eu falei. As pessoas, para tudo, queriam um planejamento muito detalhado. E a gente falava, a resposta é depende, a resposta é não sabemos. E é difícil convencer as pessoas assim, como assim? Eu sempre trabalhei e venci, até hoje estou vencendo com um planejamento, e vocês querem dizer que não tem o mesmo tipo de planejamento? Porque existe planejamento, mas não o mesmo. Então é sempre isso, nesse caso. Tente isolar a parte do todo, tente combinar o jogo e obtenha um patrocínio no nível adequado para que isso possa ser executado pelo tempo que leva. Não sei, Marcelo, se me permite mais alguma resposta, senão eu já estou. Acho que a gente não tem tempo, mas a última não foi nenhuma pergunta, foi mais um comentário do Jean sobre que é bem comum a alta hierarquia querer que a empresa seja ágil, esperando que apenas os desenvolvedores. Sim. Foi um comentário, né? Não, exatamente, mas isso, assim, o último comentário que me permita é esse, não é, a transformação digital não é apenas uma questão cosmética, agora minha equipe, todas somos ágeis, não é isso, é uma mudança da cultura da organização, é como ela vê o seu negócio. Então, é muito mais delicado, mas muito mais significativo no longo prazo, porque, bem ou mal, se trata da sobrevivência desse negócio. Beleza. Obrigado, Alexandre. Muito boa a sua apresentação. Parabéns pelo conteúdo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, pessoal.